Oi, minha gente! Olha a gente aqui de novo para mais uma aula, para mais um dia de muito estudo. Vocês, como estão? Estão bem? Com saúde? Em paz? Se cuidando? Então, está tudo bem? Está tudo certo. Eu, a professora Ana Maria Rodrigues e o intérprete de Libras, olha, meu companheiro de trabalho, Danley, estamos agora entrando na sua casa para levar muito conhecimento, tá certo? Então já organiza aí seu material, seu cantinho de estudo, se concentra, porque a aula está começando. E a aula de hoje de língua portuguesa, vamos revisar, não é? Mais uma vez, vamos ampliar o nosso conhecimento, vamos tirar nossas dúvidas sobre um gênero textual que nós já estudamos, conto. Mas é sempre bom, é muito importante sempre estar revendo, não é? Tanto a estrutura do gênero textual, como suas características e também fazendo análise e leituras de alguns exemplos desse gênero textual, tá certo? Então hoje vamos rever a estrutura do gênero textual conto, suas características, não é? Sua estrutura, os elementos, como também vamos analisar um conto, tá bom? Então vamos lá para uma manhã, uma tarde ou uma noite de muito estudo. Depende aí do seu horário que você reservou para assistir essa aula, tá certo? Vamos lá. O gênero textual conto. A palavra conto deriva do termo latino computus, que significa contar. E o que quer dizer conta? Contar, narrar, não é? Um acontecimento, uma história. E quando nós falamos no gênero textual conto, quem conta, não é? É o narrador. Só que nós temos dois tipos de narradores. Temos o narrador observador e temos o narrador personagem. Qual é a diferença de um e de outro? A diferença é que o narrador observador, ele só narra a história, ele só conta, ele não participa, não é verdade? E o narrador personagem, ele faz os dois papéis. Ele narra a história, como ele também participa, ele também faz parte de um dos personagens, certo? Narrador, observador só narra, narrador, personagem narra e participa da história, ok? O conto também é uma história breve, pois é, uma história curta, diferente de outros gêneros textuais mais longo. Por quê? Os personagens são poucos, não é? O conflito se resume em um só, são em poucos ambientes, tudo de forma muito resumida, certo? E também narra uma história fictícia, ou seja, imaginária. Ok? Até aí? Vamos lá dar continuidade à aula de hoje. Ele tem, né, e foca um fato ou um determinado acontecimento. Então, o conto, ele narra, né, um fato ou um acontecimento fictício, imaginário. Tá bom assim? Vamos lá. Olha aí. Dependendo da temática explorada, dependendo do assunto, não é? Há diversos tipos de conto, do qual se destacam os contos realistas, os populares, os fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológico. Existem vários tipos de conto, tá certo? Vai depender de quê? Da temática, do assunto que está sendo abordado, tá bom? Vamos lá. As características do conto é uma narrativa curta, nós já vimos, não é? É uma história bem breve, com poucos personagens, poucos lugares, não é? O clímax, né? O assunto, o eixo ali principal se resume em um detalhe só, tudo para resumir a história. Acontece em um determinado espaço e tempo em que a história ocorre. Esse tempo, não é, é quando aquele acontecimento surgiu, aconteceu. Então, sempre inicia assim, ó, era uma vez, um dia, tempos depois. O conto é marcado por essas marcas de tempo.
na presença, né, de um narrador, que nós também já vimos, que pode ser dois tipos, narrador observador e o narrador personagem, que pode ser o personagem ou apenas o observador. A linguagem da história apresenta-se principalmente em diálogos, ou seja, uma conversa entre um personagem e outro, certo? E qual é a estrutura do conto? O conto ele é formado a partir de que forma, de que jeito? Primeiro tem a introdução, não é? A apresentação de toda a temática. Depois temos o desenvolvimento, o desenrolar todinho da história, o que aconteceu com detalhes, não é? E no final tem um desfecho, tem um final, não é? O desfecho é o final. Como foi resolvido o conflito, tá bom? O ambiente, né, onde se desenvolve a história, a narrativa, como uma casa, uma rua, uma floresta, um castelo. Quando nós falamos em ambiente, estamos falando no lugar em que a história aconteceu. Ela é marcado por expressões como, olha aí, que indica tempo. Era uma vez, um ano, um mês, um dia, anos atrás, no dia seguinte. Essas expressões dão a ideia de um tempo cronológico, certo? São os indivíduos, né, que são os personagens presentes nos contos, pessoas, animais, objetos, né? Quem já assistiu o conto A Bela e a Fera, onde vários objetos se tornavam ali naquela história personagens, não é? Os animais, como Chapeuzinho Vermelho, né? Com a presença do lobo, certo? E as pessoas, como muitos contos, têm a presença de seres humanos que participam da narrativa, sendo classificados como personagens principais ou personagens secundários. Então, veja só, os personagens são divididos nesses dois grupos, não é? Principais e secundários. Quais são os personagens principais? É aquele em que o assunto se resume nele, certo? Por exemplo, no conto Chapeuzinho Vermelho, quem é o personagem principal? Chapeuzinho Vermelho. A vovó, a mãe, são personagens o quê? Secundários, certo? Vamos ver outro conto. O conto de João e Maria. Quem são os personagens principais? João e Maria, não é? A bruxa, o pai, a madrasta são personagens o quê? Secundários, tá bom? Vamos lá. A personagem principal desempenha a ação na história. Já a personagem secundária é apenas mencionada e não é importante, né? Ela faz parte ali da história, mas a história se baseia não nela, mas sim na personagem principal. Ok? Então vamos lá, dando sequência para o desfecho da história. Então, como o conto é uma narrativa curta, possui poucas personagens, certo? Uma característica do conto são os personagens bem resumidos, poucos. Para quê? Para que a história se torne curta e ali não tem um desenvolvimento muito longo, certo? Caracteriza todo o desenvolvimento da narrativa em que a fala das personagens determina o desenvolvimento, o desfecho da história, com diálogos ou descrições, né? Então, a personagem vai participando de toda a história a partir de diálogos, não é? Entre a conversa entre um e outro, ou então descrevendo tudo o que aconteceu. Bem, agora vamos analisar junto comigo esse conto que eu trouxe para vocês, tá certo? Vamos analisar as características, a estrutura, os elementos que estão presentes nesse conto, certo? Eu acredito que muitos alunos, se não todos, já leram, não é? Já escutaram esse conto,
A princesa e a ervilha. Vamos lá? Lê junto comigo? Vamos! Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas o nobre rapaz não iria se contentar com pouco e queria uma princesa de verdade. Ah, mas como era difícil encontrar princesas de verdade naqueles tempos. Ele viajou pelos reinos mais distantes, à procura da princesa de seus sonhos. Mas todas as que encontrou tinham algum defeito. Não é que faltassem princesas, não. Muitas se achavam princesas, mas a dificuldade era saber se realmente eram quem diziam ser. O príncipe retomou ao seu castelo desiludido, pois gostaria muito de ter encontrado uma princesa de verdade. Uma noite desabou uma tempestade no reino. Eram relâmpagos clareando o céu, raios estrondosos e um aguaceiro danado no castelo. Em meio aos trovões, bateram à porta e o rei em pessoa foi atender. Os criados estavam ocupados, enxugando os cômodos, cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal modo que os seus cabelos estavam frangalhos, as roupas grudadas ao corpo, os sapatos enlameados, as meias quase desmanchando. A menina estava um caco. Era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa. Porém, a moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia era verdade. Ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões e 20 lençóis no quarto das visitas. E, sem que a hóspede soubesse, colocou embaixo deles uma ervilha. Aquela seria a cama da hóspede, que se dizia princesa. Quando foi dormir, a moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Oh, não consegui dormir direito, respondeu a moça. Havia algo duro na minha cama, que me deixou até com manchas roxas nas costas. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresas. A moça era realmente uma princesa. Somente uma princesa verdadeira teria pele tão sensível. Para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões e lençóis. O príncipe realizado se casou com a princesa e a ervilha foi enviada para um museu. E, se ninguém a pegou, ainda deve estar por lá. Portanto, esta é uma história real. E aí? Gostaram do conto? Quais são as características do conto, não é, que nós observamos neste conto que acabamos de ler, não é? A Princesa e a Ervilha. Então, olha, aconteceu em um lugar só, que foi aonde que aconteceu toda essa história? No castelo, né, onde o príncipe, onde o rei morava. Poucos personagens, né? Apenas o rei e a princesa. Como personagens principais, observamos quem aí? A princesa, né? O rei, a mãe, o príncipe, as empregadas, personagens o quê? Secundários, né? A gente também observou que só tem um desfecho, não é? A história, que era o quê? Descobrir, não é? Identificar uma ervilha que estava em meios a tantos lençóis e a tantos colchões. Então, a gente percebeu também que no texto existe o quê? Um diálogo entre quem?
entre a moça, não é? Entre a princesa e a rainha, não é? A conversa entre as duas e como foi a noite, não é? Como eles identificaram que aquela moça era realmente uma princesa. Por quê? Porque em meio a tantos colchões, a tantos lençóis, ela percebeu algo que machucou toda as suas costas, né? Machucou, que ficou cheia de manchas roxas, que era simplesmente o quê? Uma ervilha. Foi aí que descobriram que realmente ela era uma princesa de verdade. Então, entendido direitinho a estrutura do gênero textual, conto, a estrutura, os elementos, as características. Então, agora, olha, partiu para fazer a atividade da aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, olha, volta o vídeo um pouquinho, não é? Pergunta aí o seu professor para ficar 100% compreendido o assunto da aula de hoje, tá certo? E para terminar a aula, nossa frase do dia: não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje que você seja melhor, não é? Muitas vezes as situações do dia a dia não são fáceis, tem as dificuldades, não é? Então, que a gente possa aprender com base nessas dificuldades. Cada dificuldade, cada barreira, cada situação difícil, nós possamos tirar algo de bom, algo para aprender. E assim a gente crescer como pessoa, como profissional, como ser humano. Tá certo? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, minha gente!